23 anos de idade, hoje estou com 47, sempre pregando, fazendo itinerância. Nunca me lembro que eu preguei o livro de Esther. Esse livro, louvado seja Deus, você não vai ver o nome Deus nesse livro. Louvado seja Deus. Mas a partir do momento que você lê esse livro, você sente a presença forte do Deus Todo-Poderoso. E quem já leu o livro de Esther também, louvado seja Deus, vai perceber que o povo de Deus precisa ser unido. Aleluia! O povo de Deus é um só. Existe várias denominações, mas o povo de Deus ele é único. Louvado seja Deus. E eu aprendi nessa leitura, irmãos, que louvado seja Deus, quando o povo estava ali no apuro, louvado seja Deus, quando veio o decreto ali, louvado seja o nome do Senhor, pelos seus inimigos, a qual estaremos entrando nessa passagem, o povo teve que se unir. Eu tinha certeza que ali no meio do povo de Deus tinha crente vaidoso, tinha crente pentecostal, tinha crente doutrinado, tinha crente meio relaxado, tinha crente rico, tinha crente pobre, aleluia, financeiramente, tinha crente leigo, tinha crente sábio, mas na hora do aperto teve que se unir. Glória a Jesus. Foi cantado aqui, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você está perdido. Aleluia. Davi, no Salmo 51, versículo 11, ele disse: não me lance fora da sua presença e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Qual é a sua preocupação hoje aqui, nesta noite? É possuir casa? É possuir carro? É possuir posição eclesiástica aqui? Aleluia! Qual é a sua vontade nesta noite? Eu te dou um conselho. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai te levar às alturas. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, as coisas se tornam fáceis. Louvado seja Deus. Irmãos, no capítulo 1, irei ler alguns versículos. Esse livro, ele foi escrito aproximadamente 485 a 465, que fala sobre o reinado do rei Assuero. O seu nome hebraico, louvado seja Deus, o seu nome grego persa, Xerxes, louvado seja Deus. E aqui temos o título: o banquete do rei Assuero. Iremos ler alguns versículos. Diz assim: isso sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias ou estados. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média, e os maiorais senhores das províncias estavam perante ele. Somente até o versículo 3. Glória a Jesus. E quando, irmãos, Deus me deu esse livro, eu falei para Deus: Senhor, eu não vou pregar esse livro, é difícil e é um pouco também pesado, porque aqui fala sobre luta contra a carne e sangue. Louvado seja Deus. No cristianismo a gente aprende que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os poderes das trevas desse século, nos lugares celestiais, conforme a carta de Paulo. Aleluia, louvado seja Deus, a igreja de Éfesos. Louvado seja no capítulo 6, versículo 10 em diante. Então, quando a gente depara com o livro de Esther, louvado seja Deus, a gente fica um pouco horrorizado, porque até então aqui
seja Deus, os inimigos do povo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, são físicos. Os inimigos do povo de Deus não é espiritual, louvado seja Deus. Mas quando você lê esse livro e começa a se aprofundar, você vai ver que existe uma força maligna, uma força espiritual dentro das pessoas, que faz com que as pessoas fiquem com ódio e com raiva do servo e da serva de Deus. Mas também quando a gente lê e começa a observar que nos dias que estamos vivendo também não está diferente. Agora há pouco mesmo mataram ali nos Estados Unidos um jovem cristão, louvado seja Deus, que combatia a corrupção, combatia várias coisas que louvado seja Deus, rejeitada pela Bíblia. E ali tiraram a vida daquele jovem. O inimigo usou outro jovem para tirar a vida de um jovem que fazia a vontade de Deus. E quando eu falo nisso, eu me lembro aqui de um inimigo do povo de Deus, chamado Amã. Louvado seja Deus. Essa história vai falar também de Esther, que significa estrela. Louvado seja Deus. Uma mulher judia que foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. E nesse tempo o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia. A Babilônia se tornou, louvado seja Deus, o Império Persa, louvado seja Deus, e Média, louvado seja Deus, o Indo-Europeu, louvado seja Deus, Europa e Ásia, juntamente, louvado seja Deus, com o Oriente Médio, tomou poder sobre a Babilônia. E nesse tempo o rei Assuero se empatizou com o povo de Deus. E o povo de Deus, naquele tempo, aleluia, louvado seja Deus, começou a prosperar, mesmo em uma terra estrangeira, mesmo em uma terra que não era sua, aleluia, porque o governo, aleluia, cooperava, aleluia, com o povo de Deus. O governo cooperava com o comportamento judaico, louvado seja Deus. E chegaram até mesmo permitir Mardoqueu, que era judeu, que criou a sua prima Esther, a qual era órfã de pai e de mãe. Louvado seja Deus. Mas até então o rei Assuero não sabia que Mardoqueu e Esther eram judeus. E todos conhecem a história que o rei Assuero, ele convocou, louvado seja Deus, os maiorais de 127 províncias, hoje seriam estados aqui no Brasil ou em outros países, e ele convocou os maiorais, louvado seja Deus, juízes, os governadores, presidentes, louvado seja o nome do Senhor, para vir até Suzã, a capital do Império Persa, que se tornou também a capital da Babilônia, louvado seja Deus. E nesse tempo foi a segunda invasão, no tempo do rei, louvado seja Deus, Joás, ou Joaquim, foi uma da segunda invasão, porque eu aprendo que a primeira invasão foi no tempo de Daniel, está registrado lá no livro de Daniel, louvado seja Deus. E aqui nesse tempo o povo já estava prestes a sair da Babilônia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia que esse rei Assuero, ele cresceu muito em toda a terra. Ele governou, aleluia, desde a Índia até a Babilônia. E esse rei se tornou um rei poderoso. Ele se tornou um rei semelhante ao rei Nabucodonosor. Até então tinha dois impérios conjugados, o Império Medo e o Império Persa, que fortaleciam o seu governo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele convocou e preparou 6 meses de festa. Ele designou esses homens desses países para ir para a festa.
Louvado seja Deus, para mostrar o seu reino, o seu poder, a sua majestade. E a Bíblia diz que Assuero tinha uma esposa chamada Vaste. E o significado, aleluia, da sua esposa, aleluia, é mulher bonita. Era uma mulher bonita e formosa. Glória a Jesus. Era uma linda mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois dos 60 dias, que foi 6 meses, 180 dias, perdão, que vai dar 6 meses de festa, ele preparou 7 dias, aleluia, aonde colocou bebidas e convidou os mais influenciados, louvado seja Deus, e mandou dizer para a sua esposa Vaste, para se apresentar perante os seus convidados. E diz também que a rainha Vaste, ela fez também uma festa com as suas mulheres, nesse tempo também. E quando um dos eunucos do rei mandou falar com a sua esposa para vir se apresentar perante ele, porque a intenção do rei também era mostrar a beleza, a formosura da sua esposa e a sua submissão e a sua obediência também. Mas infelizmente o rei Assuero, ele foi decepcionado com a sua esposa, porque a sua esposa não submeteu a ele nem a sua autoridade, envergonhou ele diante dos seus convidados. Isso não foi bom para o reino do rei Assuero. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente vê também o propósito de Deus com o seu povo, aleluia, chamado povo de Israel. O propósito de Deus de usar um rei ímpio para beneficiar o povo de Deus. Mas o povo de Deus era necessário se unir. Era necessário o povo de Deus sentir a dor do outro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o rei Assuero, ele não sabia que Amã era descendente dos amalequitas, inimigos de Israel durante muito tempo. Aleluia. E os amalequitas, suas características, eles eram salteadores, ladrões. Até no tempo de Jó também os amalequitas viviam e roubou o que Jó tinha. Então, louvado seja Deus, essa geração era a geração de roubadores, criminosos, no inimigo do povo de Deus. E ali estava Amã, aleluia, louvado seja Deus, sendo ministro do rei Assuero, um juiz político ali, aleluia, no reinado do rei Assuero, que odiava o povo de Deus, aleluia. E o povo de Israel, o povo de Deus, estava espalhado em todo o reino Medo e Persa, aleluia, em todos 127 províncias, ou cidade ou país, estava espalhado o povo de Deus. Louvado seja Deus. E o rei Assuero, ele constituiu Amã como seu principal, aleluia, governador. E Amã pôs o olho em Mardoqueu, que era judeu. E quando Amã pôs o olho em Mardoqueu, que era judeu, essa palavra, irmão, judeu significa adorador. Aleluia. Glória a Jesus. E quando ele colocou as vistas em Mardoqueu, logo ele ficou com raiva. Porque, irmãos, o inimigo tem raiva de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. O inimigo tem raiva de quem é obediente à palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você deixa o inimigo irritado. Você deixa o inimigo irado quando você adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque Satanás sabe com quem você vai destruir as fortalezas do inferno. Você vai destruir os projetos dele, que ele tem decretado, preparado para destruir a sua vida, a sua família. Aleluia.
gosta do crente. O diabo não gosta de crente. O diabo não gosta de adorador que adora o seu espírito em verdade. E quando alguém dá lugar para ele, vira o seu inimigo. Foi o que aconteceu com Amã. Amã deu lugar ao diabo, virou inimigo de Mardoqueu. Amã sabia que Mardoqueu era judeu, mas não sabia que a rainha Esther, esposa do rei Assuero, aleluia, que constituiu ele príncipe do seu povo, aleluia, era judia. E Mardoqueu, quando a sua filha adotiva foi levada para ser esposa do rei, ele disse: olha, não fala de que povo você é, porque até então, voltando, louvado seja Deus, a rainha Vaste, que desonrou o rei, e o rei queria perdoá-la, mas os seus oficiais disseram: olha, não é bom que você perdoe a rainha Vaste, porque em todo o reino persa, aleluia, as esposas dos esposos também vão fazer a mesma coisa, vai desonrar, vai desobedecer, e esse mal vai se espalhar em todo o reino. Então faz o seguinte: abandona ela e coloca uma esposa melhor do que ela. E aí apareceu Esther, fiel, submissa a seu pai Mardoqueu. Quando Mardoqueu aconselhou a ela para não falar nada, aleluia, ela obedeceu, ela não falou demais, era um segredo entre ela e seu pai adotivo, porque Mardoqueu sabia o perigo, aleluia, que o povo, aleluia, de Deus estava vivendo em um país estrangeiro, em um país oprimido, aleluia, glória a Jesus, em um lugar, aleluia, que cristianismo, eu posso dizer, irmãos, cristianismo, porque Cristo já vivia e já vive, e sempre vai viver, porque Ele é o primeiro, o último, aleluia, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Jesus é Deus, é o verbo que se fez carne. Aleluia. Então para mim, aleluia, o povo de Deus é um só. O povo de Israel somente está adormecido, mas um dia eles vão abrir o coração para o Messias que já veio, e todo o povo vai morar no céu. O livro do Apocalipse fala da restauração de Israel, das 12 tribos de Israel, do livramento de Israel, através de Jesus e a sua igreja que vai vir, glorificada para dar livramento a Israel. E eu pude perceber, irmãos, que Mardoqueu, ele tinha o espírito do anticristo, porque Mardoqueu, ele chegou para o rei e falou para o rei que Mardoqueu não reverenciava ele quando chegava no palácio do rei, e nem reverenciava de joelho ao rei. Louvado seja Deus. Não só ele, mas também todo o povo judeu. Irmãos, o verdadeiro cristão não adora homem. O verdadeiro cristão não adora imagem de escultura. O verdadeiro cristão não fica brigando por causa de política. O verdadeiro cristão, louvado seja Deus, ele adora o Senhor Espírito em verdade. O verdadeiro cristão, ele quer estar na casa de Deus todos os dias para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo com a sua palavra. O
Louvado seja Deus. Em uma ocasião, 2 oficiais do rei Assuero tentou armar uma emboscada para matar o rei Assuero. E quem descobriu esse segredo? Aleluia! Mardoqueu, o homem de Deus, o adorador. Aleluia! Deus mostrou para ele e deu livramento ao rei Assuero. Ele mandou um recado. Aleluia! Fala para o rei que tem 2 oficiais que quer matar ao rei no seu palácio. Glória a Jesus. Diz a Bíblia que esses 2 foram enforcados. Aleluia! E o rei Assuero mandou escrever nas crônicas. Aleluia! Que Mardoqueu revelou para ele um atentado contra o rei. Até então Assuero não procurou saber quem era Mardoqueu. Até então Mardoqueu não recebeu nenhum presente, nenhuma honra, aleluia, glória a Jesus, de ter revelado, aleluia, um atentado de morte para um homem importante no reino da Pérsia e da Média. Aleluia. Mas o que eu aprendo aqui é que Mardoqueu fazia para Deus. E que ele não estava preocupado se o benefício ia vir hoje ou amanhã, ou há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, mas ele sabia que um dia Deus ia recompensar. Porque ele estava fazendo algo para Deus. Mardoqueu estava praticando de sedacar, praticando o que? Justiça. Aleluia. Por quê? Porque seria uma injustiça. Aleluia. Ele sabendo os acontecimentos, sabendo que o rei ia morrer e não falaria nada. Isso não é fofoca, isso é livramento. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você vê algum irmão que deu lugar à carne, que deu lugar ao inimigo, querendo derrubar o seu irmão, não faça isso. O hino que foi cantado aqui, o que o hino cantou? Socorre o soldado ferido. Glória a Jesus. Porque o povo de Deus é um só. E Amã, irmãos, conseguiu um decreto. E foi um decreto, irmãos, oficial. Um decreto vindo do tribunal. Aleluia. E conseguiu convencer as pessoas que o povo de Deus não valia nada. Que o povo de Deus tinha que morrer tanto em Susã, na capital da Babilônia, do reino persa, tanto nas províncias, aleluia, governado pelo rei Assuero, aonde tivesse judeu, que fossem mortos. Louvado seja Deus. Mas Amã não sabia que Esther era a rainha que estava no reino persa. Uma judia estava, aleluia, governando o império persa. Aleluia, louvado seja Deus. Uma mulher rejeitada por ser judia, porque, irmãos, o povo de Deus para o mundo é rejeitado. Quando se levanta um obreiro ou um irmão para ser político, logo é desprezado lá no Palácio do Planalto, logo é perseguido, como a gente tem visto. E é difícil conseguir alguma coisa, é difícil ter autoridade
inimigo pode fazer um estrago no mundo todo. O Apocalipse fala do anticristo. As cartas de Paulo falam do anticristo, que se levanta tudo que se chama Deus ou que se adore. Assim era Amã. Amã mandou decretar a morte de todos os judeus. Louvado seja Deus. E outra coisa, ainda teve um conselho maligno. Porque quando ele ficou envergonhado, porque o rei mandou, louvado seja Deus, trazer para ele o livro das crônicas, e ali estava escrito que o Senhor deu livramento a ele através de Mardoqueu. Aí ele perguntou aos seus eunucos: o que fizeram com Mardoqueu? O que deram para ele? E os jovens eunucos disseram: não deram o rei nada para ele. E nessa hora a mãe estava ali no pátio, já decretando a forca para Mardoqueu, tendo o conselho da sua esposa e dos seus filhos e dos seus amigos. Louvado seja Deus. E quando os eunucos saíram, a mãe entrou. E o rei Assuero perguntou a Amã: o que fizeram com Mardoqueu quando ele entregou os 2 oficiais e queria tirar minha vida? Olha, o rei, não fizeram nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Já estou resumindo, irmãos, para a gente ganhar tempo, porque a hora já não espera. E ele falou assim: olha, pega o meu melhor cavalo de raça, pega as minhas vestes reais, louvado seja Deus, e pega Mardoqueu e sai pelas ruas dizendo: louvado seja Deus. Assim fará aquele cujo, aleluia, o rei honrou. E quem fez isso foi Amã. E disse que Amã chegou em casa revoltado, e ele já tinha feito decreto de matar todos os judeus. Louvado seja Deus. E quando chegou a notícia para a rainha Esther, ela convocou que todo o povo de Deus ficasse sem comer e sem beber durante 3 dias, e que clamasse ao Deus dos céus, tirasse as suas vestes, colocasse pano de saco e se humilhasse, para que o Senhor viesse dar o livramento a toda a nação de Israel, a todo o povo de Deus. Aí que está o segredo. Será que teve alguém que não ia com a cara de outro irmão ou da outra irmã e dizer: olha, eu não vou jejuar porque eu não vou com a cara dela, eu não vou entrar em propósito 3 dias sem comer, sem beber, e tirar minhas vestes bonitas para se vestir de saco, aleluia, na cinza, para adorar Deus? Não. Louvado seja Deus. Não, irmãos, todos teve que se humilhar, todos teve que ser humilde, porque senão o negócio ia ficar feio. Já estava decretada a morte deles. Irmãos, Amã ficou um ano inteiro, aleluia, pegando um amuleto chamado puro, aleluia, em cada dia, em cada mês, ele ficou um ano, aleluia, e profetizando a morte do povo de Deus. Glória a Jesus. E quando chegou no final do ano, o decreto já estava decretado. Mas aí o rei Assuero descobriu toda a verdade, mandou enforcar na forca, aleluia, que Mardoqueu preparou, que Amã preparou para Mardoqueu, e enforcou ele. E aí, louvado seja Deus, glória a Jesus. A primeira lei: matar o povo de Deus. Só que o título de Assuero era rei de reis. Então ele deu o segundo
Aleluia. O segundo decreto era o quê? Que os judeus matassem seus inimigos. A lei sobre a lei. Quem faz isso é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Jesus. Se alguém decretou a sua sentença, quem dá a última palavra é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, não caiu nem um fio de cabelo dos judeus em todo o reino de 127 países. Todos os judeus teve livramento da parte de Deus por causa da oração, da intercessão, aleluia, de Mardoqueu, de Esther, aleluia, que conseguiu conquistar toda a nação, e toda a nação obedeceu, e Deus deu livramento. Sempre terá um líder, sempre terá alguém à frente. E sempre terá alguém corajoso, a qual a rainha enfrentou, até mesmo o rei, entrando no pátio, aleluia, porque se o rei, irmãos, mandasse matar a pessoa que entrou, aleluia, sem ser chamado, se ele levantasse o seu bastão de autoridade de ouro, o cetro, a pessoa era morta na hora. E Esther, com amor no coração, a qual o hino falou aqui de amor, aleluia, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. E esse amor fez com que Esther arriscasse sua própria vida, e quando ela entrou, o rei logo percebeu, segundo a lei, se ele levantasse, louvado seja Deus, o bastão, o Senhor dava livramento para a pessoa, e assim ele fez, e deu livramento para Esther, e livramento para todo o seu povo. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé porque a hora espera. Eu quero chamar aqui à frente você que não foi batizado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu conversei com o pastor no início, se ele me permitia chamar, ou alguém que está passando por luta, ou que está com alguma enfermidade, está com algum parente. A missionária aqui ela tem um testemunho forte. A minha sogra estava praticamente à beira da morte, na UTI. A oração fez com que ela levantasse daquele leito e hoje está bem. Eu quero chamar aquele cantor para louvar aqui em nome de Jesus. Amém? Vou dar um hino aqui em nome de Jesus. Amém? Nos ajuda aqui. Quero chamar aqui a missionária Cláudia.